Bom, gente, estamos de volta aqui. A gente está recebendo muita participação hoje pelo telefone, né? Obrigado pela sua participação. A Lia está adorando lá, está recebendo um monte de ligação. E isso é muito bacana também. Além de você interagir conosco no nosso WhatsApp, também pelas redes sociais, você também pode ligar para cá, fica à vontade. Ali adora bater um papo, pode ligar. Super simpática, vai te atender super bem. E o pessoal está brincando aqui com o que eu falei lá na questão do analfabetismo, né? Que eu falei que todos vocês moram no meu coração de pantufas. É verdade, vocês estão aqui no meu coração de pantufa, para estar bem confortável, para permanecer, né? Quando a gente está ali confortável, a gente não quer sair, né? Então é isso que eu quero, que vocês não saiam do meu coração, tá? Obrigado. Teve uma senhora também que agradeceu aqui o fato da gente estar, né, divulgando o projeto Crochê-Terê. A gente faz mais, não faz mais que a nossa obrigação de estar aqui, né? Como eu disse na abertura do programa, somos o Diário de Teresópolis, não é Diário do prefeito, de vereador, nem de grupo empresarial, né? Somos o Diário de Teresópolis. Tudo que diz respeito a Teresópolis, nós abraçamos, né? Nós abraçamos. Olha quem está de volta aqui, gente. Estou feliz pra caramba. Aí, muito bom receber esse cara aqui. Muito bom, muito bom. O pastor Tiago está de volta aqui. Mas eu tenho uma missão não muito grata para ele, né? Ele sabe disso. Esses caras. Cadê Kleber? Cadê Kleber, né? Kleber fugiu. Kleber hoje fugiu. Ele falou, não, o negócio está muito polêmico, eu não quero polêmica. É isso aí. Deixa só ele lá. Se queimar no negócio. Agora, pastor, você vem de uma cidade com características muito parecidas com a nossa, né? Petrópolis é muito parecido com Teresópolis, né? Algumas características diferentes assim na área da economia e tudo mais, mas turismo, mas uma população muito parecida e um eleitorado também muito parecido, apesar de Petrópolis ser bem maior, né? Mas o que nós vimos nas urnas neste último domingo, pastor, chama muita atenção por uma coisa que eu queria que você falasse e tentasse me explicar. Por que as pessoas estão tão sem vontade de mudar, estão sem vontade de promover mudanças, estão sem vontade de se colocar publicamente a respeito daquilo que as incomoda? A porcentagem do eleitorado, a gente fazendo as contas lá, o vencedor saiu com 15%, não foi? Mais ou menos 15% do eleitorado. Isso tem muito a dizer sobre essa falta de vontade do povo, essa falta de... Desculpa a terminologia, mas assim, a falta de querência, sabe qual é? É o querer fazer alguma coisa e o querer mudar. Existe algo que é caro à filosofia, que é a potência de agir, o desejo de fazer algo para que no final das contas aquele algo, aquela inércia, aquela paralisia, aquela zona de conforto saia desse universo e a mobilidade comece a acontecer. É aquilo que a gente também poderia chamar de vontade de potência. É o desejo de fazer acontecer alguma coisa, é o desejo de realizar alguma coisa. É interessante que na pauta de Jesus nunca houve uma ideia inerte e paralisante, nunca houve. Sempre que Jesus chamava alguém, ele tirava aquele alguém daquele nicho, daquele habitat de condicionamento. Por exemplo, quando Jesus se volta para Pedro, Pedro está no meio das redes e ele é condicionado como se fosse uma espécie de casta, aquela ideia cástica e kármica que existia no passado, mais de casta, sei fazer isso e vou fazer vai isso fazer o resto isso, da minha vida. Exatamente. E aquela ideia que passava do avô, que ia para o pai, que passava para aquele camarada. Consequentemente, ele não via uma outra possibilidade para a vida dele. Era uma zona de conforto, era uma zona de condicionamento. E aquele ponto ali dele de condicionamento seria irreversível, até o ponto que vem Jesus até ele, tira ele dessa zona de conforto, e gera uma mobilidade. Há um texto que fala muito interessante sobre isso, João capítulo 1, se não me engano, verso 56, que é o encontro de Jesus com Pedro. Quando Jesus encontra com Pedro, ele faz uma leitura de Pedro da seguinte maneira, você é Simão, ainda não era chamado de Pedro, né? Você é Simão, filho de João, mas você será chamado de Pedro. O que ele está dizendo com isso? Olha, eu sei quem você é, então eu sei do seu presente, eu sei das suas zonas condicionantes, mas também sei que essas zonas condicionantes foram formadas pelo seu passado. Ou seja, você é filho de João, eu sei o que essa família, essa educação, essa cultura, esse local te deu de bagagem para você ser quem você é hoje. Só que tem uma coisa, você é Simão, mas você será chamado de Pedro. Então há uma ideia de que saia dessa paralisia aqui e siga em frente a um caminho de movimento. Tanto é que antes de ser chamado de cristão,
o povo que era o seguidor de Jesus, discípulos de Jesus, eram chamados aqueles do caminho, porque era a ideia de que eles não paravam, eles estavam sempre em atividade, alguma coisa acontecendo, né? Sempre, era uma ideia do segmento. A ideia do segmento é uma ideia que, por exemplo, faz Francisco de Assis olhar para a estrutura institucional e ver que aquele caminho havia sido estacionado, então precisava de um segmento, precisava de uma nova atividade. E é interessante, Anderson, porque a força do Espírito é uma força dinâmica, ela não é uma força que estaciona. A palavra Espírito no hebraico é a mesma, tanto no hebraico quanto no grego, é a mesma palavra para fôlego, para sopro como para vento. Então, se a gente pudesse pegar uma somatização de ideias, por exemplo, então quem é que, quando o homem era pó, era barro, era bonequinho, escultura, Deus sopra sobre ele, então o sopro vem sobre ele e coloca em pé. Então ele é um homem ereto, é um homem erguido, é um homem agora que tem um foco e um objetivo. Só que no texto do Novo Testamento vai dizer o seguinte, o homem não adianta ser só erguido, ele tem que ter um vento que o sopre e o direcione. Aí vem a ideia de que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A verdadeira vontade de potência, a verdadeira potência de agir, é uma potência de agir que vive dentro das entranhas dinâmicas da existência. O que isso tem a ver com as eleições da nossa cidade? Bom, a nossa cidade, ela vive dentro de uma experiência de estagnação constante. O nosso povo é um povo que vive diante das sedes como mecanismo ou de noticiários que são colocados a todo ponto, numa profunda decepção. Só que a decepção, ela não deve ser o objeto paralisante das nossas atitudes. A decepção, ela deve ser a mola propulsora que me leva a seguir um caminho de diferenças, onde esse não lugar deixa de ser um não lugar idealizado, mas passa a ser um lugar estabilizado em constante dinâmico, porque eu estou aqui para fazer o caminho para chegar até ele. Eu peguei a enxada, eu peguei a foice, eu peguei o caminho, e quando eu digo foice, eu não estou falando nada de comunismo, mas eu peguei a enxada, porque eu estou lembrando aqui de quando a gente jogava num campinho lá na minha cidade, e aí, um determinado momento, o mato subiu. O mato subiu. Aí a gente pegava foice, enxada, para fazer de novo o degrauzinho e para tirar aquele mato. Ou seja, para chegar até lá, eu tinha dois caminhos. Ou diria que que era impossível, porque o mato subiu, ou senão a gente pegava a foice, pegava a enxada e abria o caminho. A ideia é: quem é que está disposto a abrir o caminho? Quem é que está disposto a entrar nessa força, que é força de sopro, de vento que perpassa a gente, que dá direcionamento? A decepção paralisou a gente. A decepção causou nas águas da humanidade e das águas da sociedade as impurezas tão grandes que hoje a gente percebe que nós vivemos como água empoçada, e água empoçada é sinônimo de doença. A água precisa de fluxo, e essa fluidez e curso que ela segue, ela vai dando o caminho e ela vai encontrando o caminho. Talvez nisso Bauman ensina para a gente a ideia do líquido, de que a gente vai encontrando o caminho. Hoje não existe mais essa solidez, mas o líquido deve perpassar as diversas estruturas da sociedade, inclusive e principalmente as estruturas corrompidas da sociedade. A gente não fala de pecado, porque pecado fala-se mal, e quando eu digo a gente, eu digo sociedade, não costuma falar mais de pecado, mas pecado é um conceito necessário e existente para que a gente comece a se confrontar diante das estações que nós nos colocamos. Olhar para a nossa política hoje, olhar o que aconteceu, e não é um olhar pessimista. Olha só, minha gente, presta atenção numa coisa aqui. Nós temos que ter dois sensos na vida. Um é o senso de realidade e o outro o senso de possibilidade. O senso de realidade é não ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. O que está acontecendo com a política no momento? O que a gente tem de herança passada e o que tem agora como prospecção, como projeção futura. É lógico que há em determinados corações, e eu creio que deve haver, determinados
determinada empolgação, agora acho que agora vai mudar. Eu acho que esse regar sobre as esperanças deve realmente existir. Só que tem uma coisa, as realidades, elas não podem ser ignoradas, elas devem ser verificadas. Quando se ouve alguma coisa, deve se ouvir com ouvido apurado, se não me engano, até melhor dizer, ouvido absoluto, para entender o que está acontecendo. Por exemplo, quando dentro de casa você começa a sofrer com o seu filho que começou a se envolver com gente errada, e está indo para caminhos errados, aquilo dali não aconteceu de uma hora para outra, aquilo não veio de um momento ao outro, aquilo dali foi doses homeopáticas ignoradas pela gente, porque a gente quer dizer, não, mas não tem nada a ver, é só de vez em quando, ele só vai algumas vezes, e daqui a pouco aquilo dali vai ficando exponencial. Muitas vezes eu conheço pessoas que chegam para mim e falam o seguinte, olha só, quando eu comecei agora a viver a fé, parece que as coisas começaram a ficar mais difíceis, eu comecei a ficar com mais problemas, ou parece que eu começo a ver mais problemas na sociedade. Eu digo para elas, meu camarada, não é que você enxerga agora porque começou agora. Isso sempre existiu. Sempre existiu. A grande questão é que o evangelho não é alienante. E agora faz diferença. Agora faz diferença. A ideia é que a nossa consciência precisa ser expandida de uma tal maneira e libertada de uma tal maneira que esses espaços que são espaços ignorados começam a ser espaços perceptivos. Então, essa é a ideia da realidade. A realidade é algo que eu não ignoro, eu percebo, vejo os sinais, não ignoro, não digo fulano, ciclano ou beltrano agora vai dar certo, porque isso é messias e messiânico não funciona em instâncias humanas. Agora, a ideia é a realidade precisa ser regada pela possibilidade. Eu sei que existe aquilo, os problemas não são ignorados, mas eu tenho a perspectiva da esperança que pode dar certo. Ah, beleza, mas é uma perspectiva contemplativa? Não, é uma perspectiva de mão na massa. Eu tenho que fazer isso acontecer. Anderson, se a gente não fizer isso acontecer, o aspecto contemplativo, vamos convir uma coisa, o poder tem a capacidade de demandar sobre determinados indivíduos a corrupção. O cara vai corrompendo por instâncias de poder. Ele vai olhando para aquilo dali e vai dizendo o seguinte... E é um caminho progressivo, né? Conforme vai tendo acesso. Exato. O camarada começa dizendo, eu sou o dono desse boteco, daqui a pouco eu sou o cara que tem uma rede de pessoas ao meu controle. A religião é uma coisa muito preocupante para isso. Tem muita gente que usa a religião como objeto manipulador. Então você vai olhar para determinadas pessoas carentes de poder, e essas pessoas nada mais são do que pessoas que não sabem quem são. Porque quem não sabe quem é, vive de autoafirmação, e essa autoafirmação baseada na manipulação do outro e em cima do poder, e consequentemente perdem valores, perdem princípios. Eu creio que, e eu quero falar diretamente para o nosso prefeito, o prefeito eleito, há um grande cuidado que deve se tomar agora na relação do poder e naquilo que tem de historicidade, ou seja, de tudo aquilo que foi passado. Eu creio que é o momento, sim, de Teresópolis ter um grande levante, mas esse momento de Teresópolis, de ter um grande levante, princípios como ética, porque ética é convívio e bem comum, princípios coerentes da política, porque política é pensar no bem comum, no bem público, isso não deve ser ignorado. Eu acho que a gente deve fazer um grande exercício etimológico e semântico, ou seja, deve-se voltar às palavras e entender a essência das palavras. Ética, valores, princípios, política, deve-se entender exatamente o que é isso. Não tenho nenhum problema de perceber que nós podemos sim viver um grande momento hoje, só que a realidade não deve ser ignorada. O que a gente vive hoje não deve ser olhado com vista grossa. Se a gente não olhar e não tratar disso como um câncer de verdade, e esse problema que é o problema da corrupção, como câncer, o câncer se alastra, ele vira metástase, ou seja, vai tomando proporções onde o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. Então, o que é ruim, você trata como ruim e você extingue na raiz do problema. Porque se assim não for, nós entramos de novo no ciclo da estrutura corrupta, de novo no ciclo do erro. Aí é difícil que nós, como povo, possamos acreditar em alguma coisa. Muito bem, viu? Por isso que eu perguntei. Que é por aí, não é? Creio que é por aí. Verdade. Só complementando o que o pastor falou, realmente é pontual. A gente está realmente de saco cheio com tudo que está acontecendo, a gente está desacreditado com a classe política, mas a gente tem que entender também que a gente faz parte dessa mudança. A gente acabou de ver no projeto do Crochet Terê
que não precisa esperar para o poder público fazer absolutamente nada, não precisa esperar que o homem público se coloque. Ele está sendo omisso há muitos anos, ele vem sendo omisso há muitos anos. Ah, vai mudar com o Vinícius? Tomara, peço a Deus que mude, de verdade, com muita sinceridade, mas se não mudar, que a gente faça a nossa parte, né? Que a gente está aqui, inclusive, para fazê-la. E com certeza, é aquela grande questão. Para resultados, parece coisa idiota isso, mas é aquela questão, para resultados diferentes, atitudes diferentes. Agora, mesma atitude é o mesmo resultado. Aí o camarada, o indivíduo chega, o coletivo chega e fala, mas por que a gente chegou no mesmo caminho? Por que está acontecendo do mesmo jeito? Tomou as mesmas atitudes, decisões, tem que mudar, tem que mudar. Então é um caminho de dentro, e aí o caminho de dentro, que é um caminho mais perigoso, a gente deixa de fazer. Então faz o caminho de dentro para fora, não trata só da superficialidade na maquiagem, não, e eu tenho certeza que a gente vai chegar no futuro melhor. E procura Deus para esse caminho de dentro. Principalmente. Tá? Valeu, meu irmão. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, minha gente. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta e vamos ver, finalmente, né? Estou há 2 dias tentando mostrar essa matéria, mas vamos conseguir hoje. Fé, gente, vamos lá, vamos conseguir. A matéria do impacto da greve dos caminhoneiros com os nossos agricultores aqui da cidade de Teresópolis. Você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não sai daí, tá? Porque é rapidinho, já já a gente está de volta.